Olá, amigos do Face, novamente aqui com vocês para continuar as nossas videoaulas. E dessa feita queremos continuar com o estágio do ensino médio. Acreditamos que esta será a nossa última aula dessa modalidade de extensão do ensino médio. Nós esperamos, mas de repente pode ser que tenhamos que fazer mais algum vídeo em relação a esse vídeo, sendo que nós já fizemos o estágio sobre o fundamental, agora estamos concluindo o do médio e ainda temos que fazer o estágio relativo a outros contextos ou sobre a gestão administrativa, a gestão escolar. Bem, hoje nós continuaremos a aula passada com Max Weber e, como dissemos a vocês, Max Weber é, sem dúvida, um dos mais capacitados teóricos que nós já tivemos, e ele ainda é muito atual. E se você que pretende elaborar um mestrado, uma pós-graduação e precisa de referencial teórico, você pode, sem dúvida, ir com Max Weber. Por que eu falo isso? E saindo um pouco da aula, eu te falo porque quando eu fiz o meu mestrado, isso por volta de 2003, havia uma dificuldade muito grande de você encontrar, de você elaborar, e ainda eu acredito que há uma deficiência em fazer os referenciais teóricos. As pessoas ficam perdidas ao fazer, ao elaborar, ao inserir, ao enquadrar o seu trabalho nos referenciais teóricos. E eu me recordo de um colega que ele tinha tudo pronto. O seu trabalho era tido e havido como um dos melhores. Ele tinha um sem número de documentos, e tanto assim que ele foi levado, não sei se vocês já sabem, a pessoa pode ir direto para o doutorado, algo que eu não sabia antes. Ele foi levado diretamente para o doutorado e ficou sob os cuidados de uma das mais respeitadas estudiosas, professoras da USP. Mas o que aconteceu? Com aquele tanto de base documental, com tanto de documentos que ele tinha, a professora deixou por conta e foi que ele acabou. Arlônio era o nome dele, até um pouco antiético dizer, eu nem sei se, acredito que ele já tenha feito, depois de lá para cá, já melhorou muito a situação dos mestrados e dos doutorados. Acredito que ele já tenha feito a sua pós-graduação, mas ele não conseguiu realizar e a professora não conseguiu com que ele fizesse o seu doutorado, porque ele não tinha referencial teórico. Então, quando nós falamos de Max Weber, você pode, sem dúvida, encontrar um referencial que vai enquadrar, que vai, como dizia um advogado amigo meu, coadunar
com o seu trabalho acadêmico, com a sua pós-graduação. Mas vamos lá. Hoje nós continuaremos com Max Weber e falando sobre a sociologia compreensiva de Max Weber. Sociologia, todos nós já sabemos que é essa ciência que estuda a sociedade, e compreensiva vem de compreender, mas me recordo muito bem de uma ocasião quando o meu orientador, eu falei para ele, ora, o meu projeto ele vai explicar isso e aquilo, aquilo outro. E ele falou, como assim, Cláudio? Como explicar? Você realmente espera que o seu trabalho vai explicar ou compreender? Na época eu fiquei meio assim e eu não sabia. E aí só depois de muito tempo eu pude ver e entender essa distinção de compreender e de explicar. Então, Max Weber vem com o objetivo de que a sua sociologia ela é compreensiva. Ela não tem nenhuma pretensão de abarcar, abocanhar toda a realidade social. Isso para ele é algo que inalcançável. A palavra exata é essa. Algo inatingível, alcançar toda a realidade. O que nós podemos fazer é através do processo racional. Isso Max Weber vai iniciar, ele vai ser aquele que vai inaugurar a questão da racionalidade, a questão essa questão da compreensiva. Então, Max Weber vai dar continuidade a essa ideia de compreensão. A sociologia poderá apenas compreender. Se nós compreendemos, já está de bom tamanho. Antes, é sempre interessante fazer uma retrospectiva para que você que vem nos acompanhando possa se situar e novamente se colocar de novo naquele lugar onde nós paramos. Então vamos fazer rapidamente essa retrospectiva, lembrando que o nosso trabalho por dentro da sociologia, um encontro com o pensamento de Durkheim e Max Weber, esse é a denominação, o nome que nós outorgamos ao nosso trabalho. E como o nome sugere, ele pretende recepcionar os discentes do ensino fundamental que migraram, que foram para o ensino médio e se deparou com a sociologia na grade curricular. E, portanto, pisando num terreno dessa ciência social, que para eles é completamente nova, ainda estão inseguros e com uma série de expectativa em relação com o que vão se deparar. Nossa pretensão é avançar com eles nesta empreitada que esperamos seja uma experiência agradável na sua vida acadêmica. Quando nós falamos isso, é claro que nós estamos falando do ponto de vista hipotético, hipoteticamente, porque é reconhecido, é sabidamente, que nós não temos aula presencial e nem tampouco podemos ter contato com
as turmas. Acredito que o ano que vem, talvez, essa situação poderá se regularizar, uma vez que as aulas elas já estão começando na sua modalidade presencial, mas não sei se vai voltar essa normalidade. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando de uma maneira hipotética. Continuando, então, logo, por conseguinte, foi colocado que Augusto Conte, nós começamos com Conte, vocês, não sei se vocês se recordam bem, foi importante nome da disciplina, inclusive sendo considerado o pai da sociologia. Entretanto, quando nós nos deparamos no capítulo do estudo acerca de Emile Durkheim, vamos encontrar uma série de críticas concernente a Augusto Conte. E, inevitavelmente, vem essa pergunta. Então, esse estudioso não foi tão importante assim? Por isso mesmo, não foi considerado um clássico da disciplina? Pois nós já falamos que ele não é um clássico. Hoje, podemos perceber que as concepções e as previsões de Augusto Conte em relação ao uso da sociologia para a restauração da sociedade não se realizaram. A sociologia não é uma ciência que pode prever os acontecimentos sociais ou mesmo em si. Quer dizer, sozinha ela tem a capacidade de reformar a sociedade. Contudo, mesmo sendo uma obra ultrapassada no que diz respeito à parte teórica explicativa, é preciso considerar os contributos de Augusto Conte e saber que a época das conquistas, como ele mesmo afirmou, que as épocas das conquistas não pode ter limites precisos. A época das conquistas não pode ter os limites precisos. É preciso esclarecer que entre os clássicos e os fundadores da sociologia, é preciso esclarecer que os clássicos são aqueles pensadores cujas reflexões continuam suscitando problemas, levantando e propondo resposta a esses mesmos problemas suscitados. E nesses clássicos da sociologia, ou até mesmo de outras disciplinas, estão certamente Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Os fundadores como Comte são aqueles cujas obras foram importantes para o estabelecimento e afirmação da ciência, mesmo que elas não tenham mais fôlego explicativo. Emile Durkheim foi um estudioso da mais alta categoria, como já havíamos dito, influenciado também por Comte, e daí só essa influência já poderíamos colocar Comte como um grande estudioso. Foi considerado, Emile Durkheim foi considerado o pai da sociologia moderna. Com ele, a disciplina ganhou destaque que não tinha. Com ele, ela vai obter o objeto próprio e conseguir a sua primeira cadeira na Universidade da França. Sua teoria dos fatos sociais é um marco na história da sociologia
e encontra ainda sólida, se encontra sólida na sociedade atual. Essa teoria é um alicerce sociológico. Sobre ele, muito pôde ser construído e que se expandiu em várias áreas intelectuais. Emile Durkheim propôs uma metodologia científica para que a sociologia permitisse o estudo de leis concretas e não apenas de generalidades abstratas. Buscou construir conceitos que possibilitassem a abordagem da realidade social. No seu estudo da sociedade, Durkheim priorizou a sociedade em detrimento ao indivíduo. Quando pensamos em como demarcar a sociedade, poderíamos dizer de forma simples que a sociedade é formada pelos indivíduos. Pois bem, para Durkheim, não é a sociedade que é formada pelos indivíduos, e sim, o contrário, é a sociedade que forma os indivíduos. Isso porque Durkheim concebia que a sociedade prevalece sobre os indivíduos e é ela que os molda. Ainda sobre os fatos sociais, sustentáculo da sociologia de Durkheim, fatos sociais são maneiras de agir, de pensar, de sentir que se impõem aos indivíduos. Durkheim sustentava que os fatos sociais têm três características essenciais que permitem sua identificação na realidade. Primeiro, a historialidade. Segundo, a coercitividade. E terceiro, a generalidade e a coletividade. Durkheim classifica os fatos sociais em exteriores quando esses estão fora da subjetividade do indivíduo. Nós já explicamos para vocês que é algo que não está dentro do indivíduo. Quando algo está dentro do indivíduo, este passa a ser objeto da psicologia. E é claro também que tem a psicologia social. E atua pressionando os indivíduos. Então é algo de fora. Quando você nasce e você já encontra determinada realidade. E outro fato também, fatos sociais também são coercitivos, porque atua pressionando os indivíduos nas regras e nas condutas sociais, quando essas forças agem de maneira tal. E por último, os fatos sociais são genérico e coletivo, porque gerais não são coletivos e não opostos. Gerais, porque não são coletivos e não opostos, ou seja, surgem nas partes, isso quer dizer, nos indivíduos, exatamente porque eles estão no todo, que é a sociedade. E agora, mais exatamente no ponto que propomos, Max Weber foi outro clássico abordado, estudioso renomado e brilhante. Suas teorias ainda repercutem muito no nosso universo intelectual. O ponto central da sociologia de Max Weber é o conceito de ação social. A sociologia weberiana procura compreender como o autor dá sentido à sua conduta, à sua ação social que pode ser racionalmente orientada. Para esse autor, o indivíduo é sempre portador de uma intenção, de uma intencionalidade. Neste sentido, sociologia difere completamente da sociologia de Emile Durkheim. Para Weber, o conhecimento principiava pelo que Weber não desprezava, a sociedade. E a diferença está que para Weber, bem diferente do que propunha Durkheim, ele faz a inversão
que seu estudo começa para compreender a sociedade deve principiar sempre pelos indivíduos e não pela sociedade, como assim pensava Durkheim. Mas Weber, como nós dissemos, não desprezava a sociedade nos seus estudos sociológicos. Todavia, era examinando-se o indivíduo e a sua intencionalidade é que seria possível compreender as instituições, os grupos, os comportamentos. Para Max Weber, a ação social é aquela ação orientada pela ação dos outros. Os outros pode ser um indivíduo ou uma coletividade. Pode ser desconhecido ou conhecido. Nem toda ação entre os homens é de caráter social. Somente quando é que ela é que tem um sentido dirigido pela ou para a ação dos outros. Dessa forma, a simples imitação não pode ser uma ação social. Ela somente será social quando houver um sentido, um significado atribuído à conduta. Max Weber classificou as ações sociais em tipologias, ao qual faz parte de sua metodologia. Ele denominou essas tipologias de tipos ideais. Por essa razão, o investigador deve ter como suporte nos vários aspectos históricos e sociais das coisas que almeja estudar. Mas temos que considerar que esses tipos ideais eles não existem em estado puro, sendo apenas um construto mental. Vamos dizer que apenas uma maquete, um plano do qual vai se tirar, vai se poder fazer, vai se poder analisar. Portanto, para Weber, as ações sociais podem ser constituídas de 4 maneiras: a ação tradicional, a ação emotiva ou emocional, a ação racional com relação aos valores e, por fim, a ação racional com relação a fins. Ok? Neste capítulo, vamos refletir sobre a sociologia weberiana e nós colocamos 4 aspectos para que possamos refletir sobre um pouco daquilo que Max Weber produziu, porque a sociologia e os estudos de Max Weber vai muito além disso, é algo muito profundo. Eu coloquei a tipologia das ações sociais, mas nós já falamos sobre a tipologia das ações sociais. Então nós vamos comentar, nós vamos estudar um pouco sobre, para Max Weber, sobre as formas, os modos de agir. Ele distingue 2 maneiras ou modos de agir. O primeiro, ele chama de agir em comunidade, e o segundo, de agir em sociedade. Então veja bem, para Max Weber, em relação aos modos de agir, eles são 2: o agir em comunidade e o agir em sociedade. O que seria isso? O que viria a ser, então, agir em comunidade e
agir em sociedade? O agir em comunidade está baseado em expectativas e em probabilidade. O indivíduo baseia a sua ação na expectativa em relação ao comportamento dos outros. Ou seja, ele age esperando que o outro se comporte de determinada maneira. Por exemplo, você caminha pela rua e avista seu professor vindo em sua direção, você o cumprimenta e ele corresponde ao seu cumprimento. Por que isso acontece? Porque você agiu assim, porque você tinha uma certa expectativa, porque você esperava que o seu professor também o cumprimentasse. Não existe nenhuma lei que diga que todo aluno é obrigado a cumprimentar seu professor na rua. Então veja bem, você vai cumprimentar o seu professor, você vai cumprimentar baseando nenhuma expectativa que você mantém em relação a ele. Então, o que Max Weber vai colocar aqui é que essa primeira ação que os indivíduos têm é essa. É uma ação, a ação que ele chama ação em comunidade, é uma ação que você age esperando uma contrapartida, esperando uma resposta. Essa é uma maneira de agir baseada na pessoalidade e na afetividade. Você passa por alguém conhecido, você espera que ele vai responder aquilo que você está pensando. Então essa é a ação em comunidade. O outro modo de agir é o agir em sociedade. E o que vem a ser agir em sociedade? O agir em sociedade, ele está baseado em regulamentos e em normas sociais vigentes, ou em outras palavras, em leis. Então você age, ou alguém age assim, ele só vai agir em sociedade porque ele tem como objetivo os regulamentos e as normas sociais vigentes. Ele vai agir em sociedade porque tem como base, porque tem como marco, porque tem como modelo os regulamentos e as normas sociais vigentes. Aqui, o indivíduo age baseado nesses regulamentos sociais em uso, pois espera que outros indivíduos também se baseiam neles para agir. Então, ele age dessa forma, mas também sabe que outros indivíduos também vão agir da mesma maneira que ele vai agir. Na escola, nós temos a regra
Um exemplo para que você possa compreender esse agir em sociedade é que na escola nós temos uma regra, a regra de que a aula começa em determinado horário. Todos agem e se comportam com base nessa regra. Perceba-se que isso não significa que todos sempre cumprirão a lei ou regra, mas sim que agirão baseado nela. A maioria, poucos, talvez não vão, mas a maioria vai estar de olho nesta regra. Essa regra que vai ditar esse comportamento. Outro exemplo é: roubar é obviamente proibido por lei. Contudo, existem pessoas que infringem, que quebram essa regra, que vão roubar. Roubar, é claro, é um ato tido por criminoso, mas, mesmo assim, pessoas vão roubar e, consequentemente, infringir essa regra, por um motivo ou por outro. Mas essa mesma maneira essa mesma maneira de agir dessas pessoas que infringem a lei é baseada na regra. Aquela pessoa que roubar vai procurar se esconder, fugir, despistar ou disfarçar, pois sabe que infringiu uma regra. Então, seu agir é baseado nessa regra que infringiu. Podemos dizer que é uma maneira de agir baseada na impessoalidade. Veja só. Então, a pessoa rouba. E ele, como que ele vai agir? É norma, é um comportamento lógico a pessoa roubar e ir lá entregar, devolver os objetos? Não. Ou, ao roubar, quer dizer, no caso aqui, o autor, nós estamos falando em roubar, mas aqui no caso se diz furtar, ele não vai, ao efetuar o furto, ou mesmo um roubo, que é algo que se utiliza a violência, ele não vai, depois desse ato, se apresentar ao delegado e pois sabe que o delegado vai aplaudir. Por que não? Porque essa não é uma norma, essa não é uma regra, não está de acordo com aquilo que a sociedade faz. O que as pessoas que roubam faz? Então, nós já dissemos, a pessoa que rouba, ela primeiro, então, ela vai tentar empreender uma fuga, ela vai tentar despistar, ela vai disfarçar, pois assim agem as pessoas em sociedade que cometem o seu crime. E eu acho que nós não precisamos fazer essa diferença entre o agir em comunidade e o agir em sociedade. Mas acho que ficou bem claro. Agir em comunidade tem por base o comportamento, a ação. Você vai agir com base em expectativa, em probabilidade. O ator, aquele que faz a ação, baseia o seu agir esperando que o outro se comporte de determinada maneira. Ah, eu vou agir assim porque eu espero que a outra. Amor gera amor, confiança gera confiança.
Então você pode agir sempre na expectativa de que o outro vai se comprometer. Ah, eu vou ser gentil com aquela pessoa porque depois ela vai ser gentil comigo. Já ação em sociedade, não. Você vai agir com base em regulamento e normas sociais vigentes, sempre tendo como meta a reação do que sucede com quem faz as normas, do que as pessoas que cumprem os regulamentos, do que aqueles que cumprem as normas, do que aqueles que cumprem as leis. Então, o ator baseia o seu agir de acordo com as regras estabelecidas. Já nesse sentido, você deve ter percebido que Weber fala muito em racionalidade e em regras. Ele fala sobre a ação racional, o agir segundo regra e os regulamentos sociais vigentes. Pois bem, segundo Weber, a racionalidade é um dos principais elementos da ordem social. Entenda que a sociedade moderna está passando por um crescente processo de racionalização. As pessoas estariam utilizando cada vez mais de elementos sociais para guiar e organizar sua vida. Ela estaria escolhendo os meios adequados, avaliando as consequências futuras, tendo como base o conhecimento técnico e o desenvolvimento da ciência. Assim, a tradição, as concepções, as mágicas religiosas estaria perdendo lugar para o conhecimento técnico na organização da vida das pessoas. A sociedade estaria passando então por um processo que Weber chama de racionalização. Esse conceito de racionalização vai ser um conceito extremamente importante no pensamento de Max Weber. Então eu quero passar um outro vídeo de uma outra pessoa, de um outro comentarista, para que você possa ter uma compreensão melhor do pensamento daquilo que nós falamos sobre Max Weber. E temos a certeza absoluta que esse comentário, esse vídeo diferente, vai ser muito importante para acrescentar o seu conhecimento sobre a sociologia de Max Weber. Hoje nós vamos conversar sobre Max Weber. Eu quero trazer para vocês um apanhado, claro, em curtas palavras, vai ser pouco tempo, mas nós tentaremos apresentar um pouquinho do pensamento de Max Weber para vocês, que é um dos grandes sociólogos, considerado um sociólogo clássico, né, daqueles que fundaram a sociologia. Max Weber nasceu em 1864, faleceu em 1920 e deixou uma vasta contribuição, muitos textos, muita produção, uma pessoa realmente comprometida com a ciência. Tanto Comte quanto Durkheim e Marx, de modo diferente, mas todos eles consideram muito, estão preocupados com as determinantes da sociedade sobre o indivíduo. Já o Weber não. Nessa relação sociedade-indivíduo, ele está preocupado mais em perceber como que o indivíduo age, como que o indivíduo reage diante do outro, diante da sociedade, nas relações sociais que ele mantém.
Sabe por quê? Porque tem uma questão aqui sobre o ovo e a galinha, né? Poxa, quem nasce primeiro? Como que eu vou entender a sociedade? Qual é o princípio de causalidade? É o coletivo que causa, né, o indivíduo, ou o indivíduo que de alguma forma causa, promove o coletivo? Weber ele vai dar mais ênfase no estudo dos indivíduos, porque quando ele olha, ele diz, não existe uma realidade fora dos indivíduos, não existe uma realidade coletiva, objetiva em si, algo que eu posso apalpar e estudar. Quando eu olho para o coletivo, eu vejo vários indivíduos e eu preciso compreender por que esses indivíduos agem da maneira como eles agem. Por isso ele desenvolve a teoria da ação social. Né? A ação social para ele não é uma ação homogênea de muitos indivíduos, não é o efeito manada, né? Não é o efeito gado, todo mundo vai junto, aquela coisa meio não refletida, sem pensar. Não. O Weber tem uma preocupação em compreender que os indivíduos, apesar de muitas vezes serem tão pequenininhos diante daquela multidão, mas eles são indivíduos conscientes, que têm uma capacidade crítica, eles refletem sobre a sociedade, eles observam o que está ao seu redor e tomam decisões a esse respeito. A ação social, ela existe no ato de se comunicar. É quando nós nos relacionamos e cada pessoa toma algumas atitudes, toma decisões na sua vida e age de acordo com algumas categorias, tá certo? E para Max Weber existem 4 tipos de ação social. Veja comigo aqui, a ação social tradicional, a ação social afetiva, e ele reconhece essas duas como algo muito comum, tá certo? Mas agora, quais são as categorias que ele vai se preocupar mais? É a ação social orientada a valores e a ação social orientada a fins. Vamos entender uma a uma. Primeiro, a ação social tradicional. Leia comigo aqui. É motivada por um hábito arraigado ou um costume. Isto é, quando se pergunta ao ator social, ao sujeito, por que ele realiza determinada ação, ele responde, é porque sempre fez assim. É porque sempre o fez e também seus pais e antepassados sempre o fizeram. Eu coloquei aqui a foto desse aperto de mão porque o aperto de mão faz parte dessa tradição. A ação social tradicional, ela é a ação social porque ela é a ação consciente. Eu estou na relação com o outro e eu decido estender a minha mão e cumprimentar essa pessoa. Agora, por que cumprimentamos uns aos outros e por que fazemos exatamente assim? Essa é uma tradição. Então, quando eu vou justificar a minha ação, eu justifico simplesmente dizendo, porque sempre fizemos assim. A ação social afetiva é a segunda categoria que Weber apresenta. Olha aí. É determinada por afetos ou estados emocionais. Podemos imaginar como um indivíduo que reage, né, a uma agressão ou ofensa de maneira bem agressiva. Reação momentânea a uma situação inesperada. A ação social afetiva, ela é muito simples de compreender. Uma mãe que vai proteger o seu filho do perigo, tá certo? Olha aqui, né? Uma pessoa muito afetada por seus sentimentos, por sua mágoa, por seu espírito de vingança e de revanche, que aí vai e dá um murro no outro, como vocês estão vendo aqui. A ação social orientada a valores. Aqui começa a ter um refino no processo. Por quê? Olha isso. É determinada pela crença consciente em um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências das ações em defesa desse valor. Martin Luther King Jr., esse senhor aqui, que ele tinha um valor. O valor que ele defendia, né, veementemente, era o valor de que nós, seres humanos, somos iguais. E não é porque eu sou negro, sou pardo, afrodescendente de alguma forma, ou branco, ou asiático, não é isso que nos torna diferentes. Nós somos seres humanos e precisamos todos ser tratados com dignidade. Esse era um valor
que Martin Luther King defendia. Ele era um pastor batista norte-americano. Ele foi assassinado, só que antes disso ele foi ameaçado, foi perseguido, duramente perseguido, porque havia uma sociedade, um coletivo racista e tinha um povo que tinha poder no Estado para poder, de alguma forma, impor as suas crenças sobre os outros, para oprimir os negros norte-americanos, mas mesmo assim, consciente do risco que corria, o Luther King Jr. ele tem uma decisão de continuar lutando por essas causas, um grande líder. Isso é curioso. A pessoa que é orientada por valores e princípios, em alguns momentos ela pode questionar a sociedade. Veja, lá em Durkheim, quando o indivíduo começa a questionar o coletivo, ele é visto com más olhos. O Durkheim olha isso como algo ruim, tá? Isso é questionar a coesão e a ordem social. Só que no caso de Weber, não. Ele olha com bons olhos, ele reconhece que existem pessoas que questionam o coletivo e que a causa dessas pessoas é uma causa interessante, é uma causa justa, que merece atenção. E se não fosse por essas pessoas, a sociedade não iria evoluir. Nesse sentido, Weber valoriza a ação dos indivíduos que buscam a reforma da sociedade. Não a revolução da sociedade, como Marx defenderia, mas uma reforma da sociedade que nós vivemos. A melhora dessa sociedade depende da atuação dessas pessoas que agem por valores. Um outro exemplo aqui, que é o exemplo do Dietrich Bonhoeffer, que é um grande teólogo luterano. Esse aqui é um livro que conta a história dele, Dietrich Bonhoeffer, né? Pastor, mártir, profeta e espião. Ele era um pastor luterano que combateu o Hitler. Ele foi espião dos aliados contra o Hitler e ele não saiu da Alemanha, mas depois foi descoberto e foi executado. Durante esse tempo ele fez a sua lista de Schindler, era a lista do Bonhoeffer. Várias, centenas de pessoas ele conseguiu tirar para fora da Alemanha. Ele pagou um preço altíssimo porque ele desejava reformar a sociedade. Só que ele estava diante de um coletivo muito poderoso. Era o coletivo dos cidadãos e do próprio Estado alemão, que naquele momento tinha determinados valores e princípios e determinada conduta, e ele questionava essa conduta. Olha que interessante. Esse é a história de Dietrich Bonhoeffer. E eu tenho também a irmã Dorothy Stang. A irmã Dorothy Stang, que é uma religiosa, ela foi assassinada, executada covardemente por um camarada lá no sul do Pará, a mando de donos de terra, de grandes proprietários de terra. Por quê? Porque a irmã Dorothy, ela defendia o direito do pequeno agricultor. Ela defendia o direito daqueles que são injustiçados nesse processo de capitalização do campo e do crescimento do latifúndio. Olha que interessante. E o Weber, ele nos ajuda a compreender esse tipo de ação. Essas pessoas que agem de forma altruísta, elas agem por valores. Por valores. Ela acreditava que esse cidadão, esse camponês também tem direito à terra. E aí vem esses conflitos de interesses e muitas vezes os poderosos agem de forma covarde nesse processo. Bem, o Max Weber nos ajuda a compreender esse tipo de ação, porque essas pessoas tomam essa atitude e ele valoriza essa conduta, assim, essa capacidade consciente de reagir perante o coletivo para reformarmos a sociedade. Agora nós vamos para a quarta categoria de ação social estabelecida por Max Weber. Olha que interessante, ação social orientada a fins. Como funciona? Como é que ela pode ser compreendida? É determinada pelo cálculo racional que estabelece fins, objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-los. Nós humanos somos seres de projetos de vida, buscamos sentido e objetivos para as nossas vidas. Isso demonstra clara influência da fenomenologia no pensamento de Weber. Agora, olha que interessante, se alguém é perguntado, é questionado, por que você está fazendo isso? A resposta seria, porque eu tenho um projeto e o que eu estou fazendo agora está orientado para conseguir esse objetivo, esse fim. Um exemplo clássico disso é que nós temos aqui vários estudantes
Cada um desses estudantes, quando começa a estudar e a priorizar o estudo, deixando alguns divertimentos de lado, ele toma uma decisão porque ele tem um objetivo, ele tem um fim, é um projeto específico, é uma ação consciente, racional e repleta de quê? De burocracia, repleta de método, tem todo um procedimento. É interessante isso. Tá bom? Olha, ação social orientada a fins, aqui está esse grupo de estudantes, cada um tem seus objetivos, tem seus fins, mas eles, enquanto grupo, também podem ter seus fins, seus objetivos. Aqui no caso, tem um exemplo de uma greve. Essa greve aqui, essa manifestação, alguns poderiam dizer, mas não é uma ação social orientada a valores? Sim, cada um tem seu valor, cada um defende valores específicos e, no caso, também defende valores comuns do grupo. Só que quando eles transformam isso em um projeto, que pode ser um projeto político, pode ser um projeto social, um projeto econômico, pode ser qualquer tipo de projeto. Quando é uma ação orientada por um projeto, nesse caso coletivo, estar ali, a decisão de estar ali no meio daquela multidão, cada indivíduo tomou. Ninguém foi arrastado à força. Então, ao estar lá, essa decisão foi tomada porque tem um fim, tem um projeto envolvido. É uma ação social orientada a fins também. Olha aí. E aí eu quero dar um exemplo para nós concluirmos aqui da Maria da Penha. Veja, aqui está uma foto que retrata um pouco uma situação muito triste vivida hoje no Brasil ainda e ao redor do mundo, que é a violência doméstica, especialmente do homem contra a mulher. Maria da Penha é um exemplo clássico de alguém que reage, uma mulher que reage diante da sociedade, diante daquela violência que ela foi acometida. E ao reagir diante dessa violência, ela tem valores, ela é motivada por valores, né? Ela é orientada a valores. Por quê essa ação dela? Porque ela tem uma crença, um valor de que a mulher deve ser tratada com a mesma dignidade do homem, ela deve ser respeitada, e não somente ela, mas todas as mulheres. Quando ela transforma essa ação social dela, orientada a valores, e ela começa a transformar isso num projeto, ela começa a arrebanhar pessoas e ela, inclusive, influencia essas pessoas como líder, como liderança, com o seu carisma. Tudo isso o Weber depois vai estudar. Ela começa a transformar isso em um projeto específico, numa ação social orientada a fins. E o fim dela é transformar a sociedade, é reformar a sociedade especificamente nesse quesito, no ponto violência contra a mulher. Nós podemos perceber, nesse caso da Maria da Penha, vários tipos de ação social agrupadas, juntas. E isso pode acontecer. O Max Weber, ele categoriza, ele separa para facilitar a nossa compreensão, o nosso estudo, mas, via de regra, essas 4 categorias de ação social do Max Weber, elas caminham juntas. Agora, vamos continuar aqui para concluir esse vídeo sobre o Weber, lembrar que ele também faz uma crítica muito interessante ao Karl Marx, né? Lembrando, a ação social é uma crítica de Max Weber ao conceito de fato social do Émile Durkheim. Mas ele também faz uma crítica a Karl Marx, quando ele não concorda com o determinismo econômico de Karl Marx sobre toda a sociedade. O Max Weber não acredita que a sociedade ela é direcionada, nem que a história ela é o processo de transformação no decorrer da história, as transformações dialéticas da história ocorrem simplesmente por causa do conflito de classes em torno da posse dos meios de produção, né? Ou seja, não são somente as condições materiais de existência que determinam a sociedade. Max Weber não acredita nisso, ele acredita que há uma via de mão dupla, que tanto as condições materiais de existência influenciam a política, a ideologia, os pensamentos, as ideias das pessoas, né? Isso a parte, essa cultura imaterial, né? Tanto a parte econômica e as condições materiais influenciam a parte imaterial, mas também a parte imaterial influencia e condiciona a dimensão material econômica da vida. Uma prova disso ele demonstra quando ele publica o livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Os valores dos protestantes, especialmente do protestantismo
calvinista puritano da Inglaterra, do movimento puritano. Esses valores, eles são determinantes para o sucesso do capitalismo na sociedade ocidental moderna. Ele afirma que as pessoas que compartilham daqueles valores, daquele ethos, por exemplo, o protestante valorizava a ética do trabalho, valorizava a economia, tinha que ganhar muito dinheiro de forma ética, mas tinha que segurar dinheiro, não podia gastar. Então era muito comum que os protestantes puritanos prosperassem porque eles não queriam curtir conforto. Eles não eram dados a gastar tudo que ganhavam com conforto, então eles acumulavam. Tinha toda uma lógica de vida baseada nos valores protestantes puritanos, na ética deles, que favorecia a consolidação de uma classe cada vez mais voltada para trabalho, trabalho, trabalho e acúmulo, acúmulo, e até o ponto de consolidar a estrutura cultural do mundo capitalista. Veja, nós temos então a influência de uma dimensão cultural, moral, favorecendo e até estabelecendo condições para que o capitalismo, que é a dimensão material, se consolide. Está entendendo agora? Por que ele, nesse momento, critica o determinismo econômico de Karl Marx? Tá certo? Eu vou parar por aqui. Nós temos ainda outros vídeos para que você assista. Espero que tenha contribuído. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e realmente compartilhar para que mais conhecimento acadêmico, científico alcance nossa juventude aí. Tá certo? Um abraço. Ok, vamos falar sobre um dos itens central da teoria de Max Weber. Dissemos para você que a racionalidade ela é um elemento preponderante do pensamento de Max Weber. A racionalidade é um dos principais elementos da ordem social. Entendia ele que a sociedade moderna está passando por um crescente processo de racionalização. As pessoas estariam utilizando cada vez mais elementos racionais para guiar e organizar sua vida. Então, para Weber, o processo de racionalização é o abandono das concepções mágicas e tradicionais como forma de explicação e orientação da vida social em favor de formas cada vez mais precisas, organizadas e burocratizadas. É a adaptação cada vez maior entre meios racionais para se conseguirem os fins desejados. A racionalização da sociedade não significa, entretanto, apenas o trunfo do conhecimento científico e técnico sobre as formas tradicionais, mágica e religiosa. Ela vai criando também cada vez mais regras e normas que, como vimos, são levadas em conta na hora de os indivíduos agirem e tomar suas decisões. Você percebe como agir em comunidade vai se transformando cada vez mais a sociedade? Pois é, segundo Weber, é isso mesmo que acontece. É nesse processo que as normas e as leis criadas têm um lado positivo, pois tornam o mundo mais inteligível às pessoas. Imagine você no primeiro dia de trabalho, sem conhecer nenhuma lei ou regra que organiza a rotina diária da empresa na qual trabalha. Quando você passa a conhecer essas regras, as coisas ficam bem mais fáceis. Você fica sabendo qual é a hierarquia, quais são os horários e as tarefas que precisa cumprir. O mundo fica mais organizado. Mas por que as pessoas
obedecem às leis, às normas criadas pela racionalização da sociedade. Weber vai dizer que é por causa da legitimidade. As pessoas obedecem às regras ou guiam o seu comportamento pela existência delas, não apenas porque temem a punição que elas impõem, mas porque elas são convencidas de que elas são verdadeiras, porque há um consenso em torno da necessidade de obedecer mesmo que não se obedeça. Aceitar uma lei ou regra como legítima é então acatá-la como verdadeira. E aqui eu estou parecendo Cebolinha, verdadeira. Verdadeira. Aqui surge, porém, outra indagação. Como e por que quem são feitas as regras? Elas são feitas por aqueles indivíduos que conseguem impor a sua vontade. Para entendermos melhor essa questão, vejamos como Weber desenvolve sua tipologia da dominação. E com a tipologia da dominação, vamos concluir, então, o nosso pensamento sobre Max Weber. Como é a tipologia da dominação? As pessoas que conseguem impor sua vontade são aquelas que exercem a dominação definida por Weber como a probabilidade de contar com a obediência daqueles que teoricamente devem obedecer. A obediência está ligada ao reconhecimento por parte daqueles que obedecem de que as ordens que lhes são dadas são legítimas, ou seja, são aceitas como verdadeiras. Então, aqueles que dominam têm o poder de impor a sua vontade e ditar as regras. Assim, poder é diferente de dominação. Poder é a capacidade de impor a vontade e dominação é a probabilidade de encontrar obediência. Além disso, a maneira de impor a vontade e ditar as regras numa relação social pode variar. Por isso, Weber distingue três tipos básicos de dominação: a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal. A dominação carismática tem sua legitimidade apoiada na crença de que a pessoa ou pessoas que mandam têm um poder mágico, sobrenatural ou religioso, e também um caráter heróico, é o caso de Jesus Cristo, que pôde ser considerado um líder carismático porque seu poder está ligado a dons mágicos e religiosos. A dominação tradicional está apoiada na crença em um poder sagrado herdado das tradições. Esse tipo de dominação se refere àquele poder passado de geração em geração dentro de uma tradição, como é o caso dos reis, por exemplo. A dominação racional legal tem seu fundamento na legalidade da lei e na legitimidade do poder daqueles que fazem essas leis e normas. É o caso da nossa legislação. Aceitemos essas leis porque as pessoas que fazem são consideradas legítimas em suas funções. Os vereadores, os deputados, os senadores e os presidentes da República são legitimados pela eleição, que é considerado o meio mais racional para escolher os representantes. Os legisladores, em outras palavras, na dominação regional racional legal, as pessoas obedecem porque o líder ou aquele que manda ocupa determinada posição na estrutura burocrática. Ainda no que se refere à dominação racional legal, o exercício da autoridade depende de uma estrutura composta de um quadro administrativo de funcionários hierarquizado e profissional. O presidente da República não pode governar um país sozinho, assim como o presidente de uma empresa não pode administrar sozinho. Eles dependem de profissionais treinados que conhecem as normas e as regras e operem os meios que lhes permitem exercer o seu poder. Surge então a burocracia, que aparece na sociologia weberiana como um modo moderno
e extrair a obediência das pessoas. A própria etimologia da palavra revela essa dimensão ressaltada por Weber. Bureau, de escritório, kratos, de poder. Dessa forma, o processo de racionalização da sociedade é acompanhado também por um processo de burocratização. Ok. Com isso, nós temos, então, uma síntese do pensamento de Max Weber, daquilo que ele defendeu, daquilo que ele preconizou enquanto sociólogo. Esperamos que essas ideias, esses pensamentos possam nos ajudar a compreender mais um pouco da sociedade, dessa sociologia que o próprio Max Weber denominou de sociologia compreensiva. Queremos então agradecer a todos e dizer muito obrigado pela participação. Até a próxima.